a Rádio TC. Bom, esses dias eu tava voltando pra casa e parei pra olhar um pouquinho pro céu e ver o entardecer. Cara, que saudade que me deu aquelas tardes de antigamente. Eu não sei se você lembra, mas era mais ou menos assim. Diz aí, vai falar que você não sentiu nada com um pouco dessas imagens. Eu sei que você sentiu, porque eu também senti. E o que você tá sentindo agora chama-se topofilia, que é um forte apego ou amor emocional por ambientes específicos. Esse termo emocional foi criado por John Cohen, que escreveu um livro chamado Dicionário das Tristezas Obscuras. Que o livro, ou dicionário, ele fala sobre emoções que a gente sente, mas a gente não consegue explicar. E topofilia é um desses sentimentos que a gente tem nostálgico de como as coisas eram antigamente, sabe? Você olha pra um lugar e sente uma grande nostalgia. Sabe, eu sinto que antigamente as coisas eram mais calmas. Você sentia um clima meio vintage, que as coisas eram mais saturadas, tranquilas e bem mais simplistas e as pessoas pareciam até mais felizes. Então eu fico me perguntando, onde é que foi parar aquele tempo onde as coisas eram mais calmas, mais tranquilas? E quando foi que nós ficamos tão imediatistas? Eu sou o TC e esse é o seu programa Nem Um Pouco Convencional. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para os anos 2000, no começo, onde a tecnologia avançava a passos não tão largos e a internet caminhava como um bebezinho. Sabe, o que mais me traz uma nostalgia daquele tempo era o quanto que parecia que a gente tinha pouca informação e, consequentemente, com pouca informação, a gente tinha mais coisa para fazer. O que eu quero dizer com isso é que, sim, a gente tinha muita tecnologia antigamente, mas a gente não tinha tanta informação jogada na nossa cara, assim, da noite pro dia. Isso era o que dava o tempo que a gente tinha, sabe? As pessoas tinham mais tempo pra poder viver, pra poder aproveitar. Resumindo, o tempo não era uma moeda de troca. Eu lembro quando eu era criança e tinha uma coisa que eu gostava era de brincar na rua. Mas não só brincar na rua, mas jogar videogame, ou então passar um tempo com a minha família, ou então só ficar olhando pro céu e não fazendo nada. Naquela época parecia que a criatividade, não só infantil, mas a criatividade do mundo, ela tava extremamente aflorada. Quero dizer, você tinha muita tecnologia, você tinha filmes, locadoras, programas de televisão, você tinha jogos, você tinha muita informação, você tinha as revistas, eu adorava ler as revistas de videogame. Não sei se vocês lembram, né? Aquelas revistinhas também que a gente tinha da Recreio. Pô, que saudade que eu tenho daquilo. Vinha uns bonequinhos muito maneiro. A gente tinha bastante coisa pra fazer até. E isso era tão legal. Isso era uma estética da época, sabe? As pessoas saíam, interagiam e até a interação entre as pessoas era mais orgânicas. Eu posso pegar um exemplo muito tranquilo aqui e colocar essa imagem aqui. Tenta raciocinar um pouco comigo. Você é um pai, uma mãe, põe a sua cadeira de praia ou cadeira de plástico, enquanto seus filhos brincam durante o entardecer com aquela luz amarela de poste. As crianças brincam na rua, jogam bola, brincam de pique-pega, você bate uma conversa com seu outro amigo adulto, vocês falam sobre o que leram no jornal ou diversas outras coisas. As pessoas tinham assuntos até mais orgânicos quando liam um jornal do que tem hoje em dia, falando de, sei lá, você viu que o político tal falou? Ou, nossa, o influenciador tal traiu a influenciadora tal. Que merda. Antigamente tinha isso, redes de fofoca, mas não era algo que fosse, meu Deus, todo mundo sabe. Nossa, isso é um super assunto. Não, era só quem realmente ligava pra essas coisas, essas fofocas de artista. Hoje em dia, parece que se você não souber, você tá fora de uma bolha. E tem uma coisa que eu adorava. Era duas coisas. Sair com a minha mãe pra alugar filmes na locadora. E sim, jovem, a gente pegava aqueles DVDs e colocava. A gente alugava um CD e colocava ele no que a gente chamava de DVD ou toca-fitas. Tanto faz. Eu tinha um esquema de pegar o filme na sexta-feira. Acho que muita gente fazia isso. Pegava sexta e devolvia segunda-feira. Quer dizer, pelo menos o cara da minha locadora era muito maneiro. Salve, Jorge, onde você estiver. Eu ficava vendo aquilo ali por dias. Eu ficava vendo o mesmo filme 5 vezes todo dia até devolver. Isso é uma capacidade que as pessoas não têm hoje em dia, principalmente as crianças. A gente se divertia vendo a mesma coisa
todas as vezes. Não só isso, a gente se divertia com coisas simples. Pela falta de tecnologia que tinha naquela época, o avanço tecnológico, né? A gente era extremamente criativo, a gente inventava coisas assim surreais, sabe? Se a gente tinha escolha do que poderia fazer, se eu não quisesse ver televisão, eu podia jogar videogame. Se eu não quisesse jogar videogame, eu simplesmente ia brincar na rua. Se eu não queria brincar na rua, eu brincava em casa com os meus brinquedos, inventando que, sei lá, o vilão ressuscitou pela 50ª vez e agora os heróis têm que dar um outro jeito de matar ele. Falar em programas de televisão, como eu sinto saudade da TV Globinho. Programas de televisão antigamente, eles tinham a estética daquele tempo, sabe? Eles tinham um caos, mas ao mesmo tempo aquele divertimento familiar, aquela paz. Você acordava de manhã, um sábado, e ia ver TV Globinho. Até mesmo o pessoal que apresentava o programa, né? Eles pareciam orgânicos, eles não pareciam artificiais. Eu lembro que eles liam as cartinhas dos fãs que desenhavam pra eles e agradeciam. Era tão legal. Quem nunca ficou bolado de ligar pro Bom Dia e Companhia e receber um, poxa, que pena, não foi dessa vez, ligue novamente. Ah, aquela estética da MTV. Nossa, você tinha programas de cultura pop muito legais que rolavam ali. Você tinha uns desenhos assim que eram, meu Deus do céu, cara, eram completamente esquisitos, mas eram tão divertidos. Você tinha as músicas. Nossa, os programas de músicas que rolavam na MTV era muito bom. Quando tocava Charlie Brown, meu Deus do céu. Ah, meu único arrependimento é nunca ter ido no show dele. Mas se tem algo que representava muito bem a estética que a gente tinha antigamente, eram os jogos. Eles representavam completamente a calmaria daquele tempo. Você pegar um Skyrim e jogar era a melhor coisa do mundo. Você poderia simplesmente fazer missões secundárias, ou passear pelo mundo, ou só aproveitar. Você não precisa salvar o mundo imediatamente, mesmo você sendo o protagonista. Você é o escolhido, você é o Dragonborn, você é o escolhido pra salvar o mundo, né? Mas adivinha só, você não precisa fazer isso agora. Curte, aproveita. Não só Skyrim, mas todos os jogos daquela época tinham essa estética. Era uma calma, era uma paz. Jogar videogame era uma coisa divertida, e você não tinha aquela obrigação de, opa, eu tenho que platinar, ou então eu preciso entrar aqui na partida e ganhar pra subir no rank. Não, cara, não tinha essa palhaçada. Eu jogava pra me divertir, irmão. Eu jogava era Pokémon e ficava ali farmando várias e várias vezes pra conseguir evoluir o meu Charizard, irmão. Ai, que saudade daqueles tempos, cara. A gente interagia, jogava videogame. Principalmente o que mais rolava era ir na casa do amigo, que geralmente era um amiguinho rico que tinha muitos jogos, e jogava ali o pessoal, todo mundo junto, sabe? Jogava um Naruto Ultimate Ninja Storm, ou qualquer outro jogo que fosse pra 2 ou mais pessoas. Isso é uma coisa que se perdeu hoje em dia, quer dizer, as pessoas não vão mais na casa dos outros e jogam, sabe? Jogos cooperativos. Só tem agora jogos cooperativos online. Tá bom, até é divertido, mas perdeu-se aquela interação orgânica de você ir na casa da pessoa, comer um lanche e jogar, se divertir, e às vezes ver um filme depois, sabe? Mas então, o que foi que aconteceu? Quando é que foi que isso mudou? Isso mudou quando a internet avançou. A gente teve com ela a globalização e o imediatismo. Bom, a partir de 2012, por aí, a internet avançava a passos largos. Ela avançava bastante. Com ela, vinham-se mais informação, mais conexão, mais coisas pra fazer e, ao mesmo tempo, mais comodismo. Quer dizer, a gente tá bem mais cômodo, então as coisas deveriam estar melhores, né? Não era para ser algo bom, não era para estarmos mais unidos como sociedade, mas por que estamos tão divididos? Bom, com essa globalização extrema veio a estética imediatista corporativista, ou então o imediatismo da nossa sociedade. Por termos hoje em dia um excesso de informação, onde você pode saber de tudo ao mesmo tempo, e as pessoas trocam informações com muita velocidade ao ponto de que uma informação fica ultrapassada, e agora tem uma nova informação sobre aquela informação, e essa nova informação ficou ultrapassada, e de repente, BUM! Nada mais é novo, tudo é velho. Como é que vive num mundo assim? Se tudo que é novo fica velho, então, basicamente, você não consegue aproveitar nada. Por consequência, essa pressa exacerbada por saber de informação, esse imediatismo das coisas, nos tornou pessoas mais líquidas. As relações das pessoas hoje são baseadas em redes sociais. E não me leve a mal, não é que as redes sociais sejam ruins, a gente teve muita coisa boa, quer dizer, o YouTube foi uma
uma coisa que mudou a vida de muita gente, sabe? Aquela época era muito legal. Pô, quem não queria ser um youtuber, né? Eu tô fazendo isso aqui agora por conta daquela época. Mas não só isso, tipo, a gente tem os streams, tem as redes sociais, várias coisas legais. Só que a nossa vida começou a ser pautada nas redes sociais. O brasileiro médio não consegue ter uma interação social decente se não for falando do seu influencer ou político favorito. Como se não bastasse isso, as pessoas basicamente perderam a vontade de interagir, quer dizer, elas interagem pelas redes sociais. Ou seja, se eu não estiver postando, se eu não estiver parecendo estar bem, ou estiver cronicamente online, eu sou um ultrapassado, quer dizer que eu não tenho vida social, quer dizer que eu não estou vivendo de verdade. Você não está vivendo de verdade, você tá só postando coisas na rede social, interagindo, não tá vivendo um mundo real à sua volta. Muitas pessoas são mais cronicamente online do que cronicamente vivas. Elas não sabem o que acontece nem na própria família, nem têm vontade de interagir. Cara, quando é que foi que a gente ficou tão líquido? Fora isso, o entretenimento hoje em dia virou uma troca de moeda barata e inorgânica. Ou seja, o entretenimento às vezes é pautado por ideologia política, ou simplesmente roteiros medíocres, ou um entretenimento barato. A gente pode ver o exemplo de jogos hoje em dia. Quer dizer, se o jogo ele não tem um gráfico AAA, isso não quer dizer muita coisa, né? Ó, vamos roubar porque pirata rouba. E esse game sendo um nada, o game tem muita água sendo um nada, você não dá tiro, você não saca uma espada pra furar os outros. É foda. O jogo poderia ser mais, né, meu? E se providenciarmos umas doações da CNH? Só faltou mexer a boca, né? Mas tá bom. Significa que aquele jogo não presta, sendo que o jogo ele pode ter um gráfico extremamente bom e ter uma história muito merda. Não tô dizendo que gráfico bom não seja algo legal, seja algo importante, mas os jogos, eles não eram só gráficos. Eles contavam histórias, eles tinham dinâmicas criativas. Cara, você pega os jogos antigamente e eram tão divertidos e graficamente eram bonitos pra época, mas essa não era a única coisa que contava. O que contava era o divertimento. Caraca, eu adorava jogar Crash. Poxa, eu adorava jogar aqueles jogos da Lego que eram totalmente cooperativos e eram muito divertidos. Parecia que os desenvolvedores tinham criatividade. Eles amavam o que fazia. E hoje em dia, eles não querem construir algo que entretém as pessoas. Não, eles querem que as pessoas gostem do que eles estão fazendo e parecem um bando de crianças mimadas, que quando você diz que, cara, isso não tá legal, ele xinga o fã, sabe? Ele xinga o jogador. Chama ele de incel ou qualquer outra coisa. Meu Deus do céu, que maturidade, hein? E não só isso, isso também é que se você gosta de alguma coisa e a pessoa pega aquela coisa e perverte pro pensamento tarado e pervertido dela. E quando você reclama que a pessoa estragou a obra que você gosta, algum personagem que você gosta, você sai como errado hoje em dia. Cara, como assim? Quer dizer, o entretenimento foi feito pra entreter as pessoas. E as pessoas que fazem entretenimento, que são pagas pra isso, não querem entreter. Não, elas querem fazer o que elas acham legal. Pronomes, ele dela, ele dele, elo delo. Nossa, cara. Consequentemente, isso é uma semente do ódio que tem crescido cada vez mais na sociedade. Quer dizer, a gente aprendeu a se odiar mais, tendo mais informação, mais conexão com o outro. Quer dizer, a gente pode conversar com pessoas de outros países graças à globalização, a gente pode conhecer outras culturas e parece que a gente se odeia mais. E eu acho que uma das coisas que me deixa mais triste é a morte da criatividade. É muito triste, eu vejo as crianças hoje em dia, elas não conseguem nem brincar direito com seus bonecos, elas preferem ficar nas redes sociais. Irmão, criança com rede social, tá de sacanagem. Elas ficam no TikTok, criança com TikTok. Eu só fui ter meu primeiro celular com 14 anos, irmão. E era um Pocket. Meu amigo, tipo assim, cara, as crianças não têm mais criatividade hoje em dia, sério? Eu ficava brincando com meus bonecos durante horas. Elas não têm a capacidade de fazer isso mais? É muito triste. Isso nem só culpa delas. Os pais parece que não querem ficar com seus filhos. Meus pais, quando eles tinham tempo, eles me ajudavam no dever de casa. Eles brincavam comigo. Cansei de jogar bolinha de gude com a minha mãe, com os meus amigos, sabe? E diversas outras coisas. Eu interagia muito com meus pais. E esses pais de hoje em dia parece que não querem ter filho. Parece que não querem criar seus filhos. Eles querem ter filho, mas não quer criar? Pô, aí é complicado. Aí quer que quem produz conteúdo crie os filhos dele. Não, porque você não pode fazer isso, não sei o que, não pode falar sobre isso, quer ter criança na internet. Por que você não cuida do seu filho ao invés de deixar ele solto na internet? Tô quase 400 horas aqui. Vai se fuder. Não dou uma galada há 25 dias. Só faço cardio, malho, jogo, cardio, malho, jogo, cardio, malho, jogo. E quer que eu tenha animação? Vai tomar no cu. Um chip. Olha o abdômen e a mente toda fudida.
E eu acho que um dos maiores sintomas de como essa industrialização e esse imediatismo afetou nossa sociedade é o McDonald's. Olha só pra isso. Pega essa imagem. Uma estética completamente feliz, onde crianças brincavam, se divertiam, os pais conversavam. Um hambúrguer não tinha gosto de plástico, sabe? Tinha essa estética saturada, legal, colorida. Até o dono do McDonald's parecia mais feliz na época. Eles mataram até o palhaço. Olha pra cara dele. Olha pra cara desse palhaço pedófilo. Você pega hoje o McDonald's e você vê uma estética do que é a nossa sociedade hoje em dia. É uma estética cinza, deplorável, sem gosto. O reflexo de um trabalhador cansado que é obrigado exaustivamente trabalhar sem parar, sem poder aproveitar, sem curtir, sabe? Entretenimento líquido, você tem relações líquidas e tempo, seu tempo precioso de viver virou uma moeda de troca pra essas indústrias, pra esse capitalismo predatório que coloca você como se fosse só uma engrenagem numa máquina e não uma pessoa. Mas que merda é essa? Olha, eu não sei onde é que a nossa sociedade vai parar, mas eu preciso te falar uma coisa. Você não precisa correr. É sério, cara, eu tenho muitas memórias boas de quando eu era criança, de quando eu era adolescente, de quando eu aproveitava a vida, sabe? E até eu às vezes me pego nessa correria e tento respirar de vez em quando, mas, cara, você não precisa correr. Você não tá competindo com ninguém, sabe? Você não precisa se encaixar num grupinho em que tá todo mundo alienado na Matrix. Você pode aproveitar a sua vida, fazer o que você gosta, sabe? Vai jogar um videogame pra se divertir, vai sair na rua, vai visitar um amigo, vai ficar com a sua família. Você não precisa ficar que nem um corno manso, correndo pra alcançar algo que nem você sabe, porque é isso que o imediatismo tá fazendo com a gente. E você não precisa ficar nessa Matrix. Você não vai morrer se você parar pra respirar um pouco e aproveitar a vida, porque você só vai ter uma vida. Então faça ela valer a pena. E bom, eu deixo uma mensagem pra você que talvez esteja numa correria exacerbada agora. Cara, fique em Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amigão, relaxa. Você tem todo o tempo do mundo. Você não precisa correr. Sua vida também importa. Eu sou o TC e esse foi seu programa Nem Um Pouco Convencional. É isso. Fiquem com Deus. E até a próxima.